Então, começamos aqui a nossa roda de conversa sobre o estágio supervisionado em arte da licenciatura da Unicentro, da licenciatura em arte da Unicentro. Eu sou a professora Daiane, estou na chefia do departamento nesse momento, juntamente com a professora Desirê, professora, está aí também presente. Fala um pouquinho para o pessoal que não te localizou na tela, poder te achar. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui, junto com o Liam. A Desi e o Liam, essa dupla dinâmica. Então, estou na organização da mostra também, juntamente com a equipe de professores do departamento de arte e alguns egressos do curso também que têm nos ajudado. Então, em nome da comissão organizadora, agradeço a todos vocês pela presença, pela participação, pelo empenho, né, o esforço de estar participando aí essa semana, e convido vocês a estarem em toda a programação. Hoje de manhã nós já tivemos uma oficina, funcionou muito bem, tivemos aí já alguns registros da oficina, postados no Instagram, curtam lá, sigam o nosso Instagram, arte.unicentro, para acompanharem os registros da nossa semana, e compartilhem, né, uma hashtag lá, Mostra de Arte 2021, dos seus registros também. Aproveitem compartilhar suas fotos, suas impressões, para a gente interagir aí pelo Instagram também. Nós hoje à noite teremos a abertura oficial do evento, apesar de já termos programações aí hoje pela manhã, agora à tarde, essa roda de conversa, logo às 4 horas teremos mais uma roda de conversa sobre a residência pedagógica em arte, e às 19 horas, a abertura oficial. Nesta abertura oficial, algumas pessoas estão com dúvida, então eu vou aproveitar para esclarecer. Os trabalhos que foram enviados para a mostra, trabalhos artísticos que foram enviados com resumo simples e foram avaliados pela comissão artística e foram selecionados, eles serão exibidos na Galeria Virtual de Arte, né, na exposição da Mostra de Arte 2021. E hoje, na abertura do evento, a Graziella, a professora Graziella, vai apresentar, então, quem são estes artistas e quais os trabalhos que foram selecionados. Então, para quem está curioso para saber, né, e para entender como que vai funcionar essa galeria virtual, não deixe de estar assistindo no YouTube, no canal do De Arte Unicentro, a abertura da mostra, em que a professora Grazi vai apresentar, então, os trabalhos selecionados, os artistas, e explicar como navegar pela galeria virtual. Então, ela vai fazer um tour, né, um tour virtual ali rapidinho, para que depois vocês podem, com calma, acessar todos os trabalhos que ficarão lá disponíveis. Temos vários trabalhos de vídeo, de imagem, de som, então é preciso que você invista um tempo depois aí, tranquilamente, navegando pela galeria. E logo após a apresentação da galeria, nós teremos a palestra com a professora Raquel Pastor Prada, da Universidade Autônoma de Madrid. Ela fala espanhol, mas eu estarei fazendo a tradução simultânea e teremos intérprete de Libras também. Então, estão convidados a participar lá pelo YouTube. Aí, vocês podem perguntar, mas como que vai ser o registro da presença? Todas as programações serão disponibilizadas, formulário do Google Forms, para quem está participando preencher. E aí, a partir do preenchimento no horário da atividade, nós teremos o registro das presenças. Então, claro, a gente vai cruzar os dados aí, né, de quem se inscreveu e preencheu a lista de presença. Antes de passar para o Felipe, alguma dúvida em relação a estas questões da organização, alguma sugestão, podem falar, compartilhar aí suas questões.
Caso vocês tenham alguma dúvida, podem enviar no chat também. E aí, Felipe? Não sei se a professora Iglesi já entrou, não? Ainda não, tô conversando com ela, ela já tá entrando. Tem um probleminha, mas já entra. Ok, mas eu posso passar então para você, deixo você aí na coordenação da roda de conversa, você vai iniciando, apresentando os alunos, né, do terceiro e do quarto ano, e quero, assim, desde já agradecer você aí, Felipe, professora Iglesi também, e depois você pode estar disponibilizando o link do formulário aqui no chat, o pessoal fica atento quando o professor disponibilizar aí, vocês acessarem e preencherem para registrar a presença nesta roda. Logo mais às 16 horas, eu estarei aí coordenando a próxima roda, né, com o pessoal da residência. Estarei por aqui, mas passo a palavra para você, Felipe. Ótimo. Começamos, né, a nossa roda efetivamente agora, então. Acho que a professora Daiane já nos deu todas as boas-vindas. Se alguém, né, que entrou depois da fala da professora e que não faz, né, não faz parte, não é do curso de arte da Unicentro e quiser se apresentar, pode escrever no chat para nós, né? A gente tem alunos do curso de arte presencial, eu vi aqui que nós temos ex-alunos, né, do curso de arte na modalidade EAD também, né, que estão convidados a participar conosco, a trazer as suas impressões nessa roda, e foi um momento onde nós decidimos dela acontecer, principalmente porque foi um modelo de estágio atípico, né, nós não, até então, como todos sabemos, os estágios aconteciam de forma presencial, né, e aí, nesses últimos 2 anos, nós tivemos um outro formato de estágio, né, as coisas tiveram que se adaptar àquilo que nós estamos vivendo no momento, né, como diz a professora Iglesi fala, né, é o que temos para hoje, né, viveremos isso, que é o que temos para hoje, o amanhã, né, viveremos amanhã. Então, ela sempre traz essa frase, né, para definir das várias vezes que eu questionei, e agora, vamos aguardar um retorno presencial, meu Deus, o que vai acontecer? Ela, Felipe, vivemos hoje o que temos para hoje, amanhã, vivemos o amanhã, né, e foi assim que aconteceu. A gente, como é de costume, né, na mostra, ou, né, por vezes acontecia no simpósio, às vezes acontecia na mostra, né, na nossa segunda amostra, né, que era a amostra que encerrava o ano, esse momento de compartilhar situações, né, de compartilhar momentos, de ouvir os nossos acadêmicos com relação às impressões que vocês têm do estágio em si, né, onde apresentávamos os resultados também, né, vocês traziam os seus projetos, apresentavam sobre o que versavam os seus projetos, quais os encaminhamentos que vocês escolheram trabalhar. Nós somos um curso que trabalha com as 4 sub-áreas, então, e se imaginarmos que para cada uma dessas sub-áreas nós temos várias metodologias de ensino diferentes, né? Então era um momento onde vocês apresentavam, olha, eu usei para minha aula um método de ensino com base na cultura visual. Ah, não, eu escolhi um método de ensino do teatro com base em tal autor, né? Então era um momento de compartilhar quais foram os caminhos que cada um de vocês escolheram. E que para esse momento ele foi um pouco diferente, né? Porque nós tivemos que nos adaptar àquilo que já vinha sendo proposto. Então, são as impressões mesmo, assim, que a gente vai, né, que eu vou abrindo espaço, a gente vai começar com o pessoal da turma do 4º ano, né, para que vocês tragam as impressões de vocês podem trazer comparativos, né, como que foi no ano
letivo passado, onde as coisas aconteceram presencial, agora ela aconteceu o estágio totalmente à distância, então vocês podem trazer esses comparativos, como que foi, as principais diferenças, como que foi se adaptar a algo que já havia sido proposto, qual é o sentimento de precisar abrir mão do projeto de vocês, né, dos planos que já haviam sido construídos, para se adaptar àquilo que o documento do estágio, né, que regeu o estágio para nós esse ano, propôs. Então, é o momento mesmo da fala de vocês, da gente poder ouvir dos colegas do segundo e do primeiro ano também conhecerem isso, talvez o pessoal do segundo ano ainda participe, né, no seu estágio, no próximo ano letivo, de forma remota. O pessoal do primeiro ano talvez não tenha essa experiência, não sabemos, né, por quanto tempo isso vai durar. O governo do estado do Paraná prevê ali vacinar os professores a partir do mês 5, né? Aí existe muita conversa nas escolas que só vacinar os professores não basta, a gente precisa que os alunos também estejam protegidos, né? Então, tem vários encaminhamentos, né? Mas é provável que o pessoal que agora está no segundo ano passe por essa experiência, o pessoal do primeiro ano talvez não. Então, eu acho que eu abro já, né, o microfone para os alunos do quarto ano iniciarem, né, trazendo as suas experiências. A gente pode montar essa lista de inscrições para que vocês tragam as suas contribuições no chat, né, eu acho que vocês se inscrevem pelo chat, e aí a gente vai um complementando a fala do outro, e aí a gente vai depois para o pessoal do terceiro ano, né, trazendo essa experiência, que provavelmente, né, pessoal do terceiro ano, a experiência de vocês será, de estágio será unicamente à distância, né, então, provavelmente, aí vocês podem trazer as contribuições de vocês também, pode ser? Então, eu deixo aberto, quem do quarto ano pode começar, aí o restante dos colegas vão trazendo para nós né, se inscrevendo aqui no chat, né, me inscrevo, e eu consigo ir organizando para que os próximos contribuam também. Do quarto ano, nós só temos o Newton com a câmera aberta, então acho que começamos com ele. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Newton. Bom, eu ainda não ministrei as aulas online, né, no estágio esse ano. Estava esperando que, de repente, alguém que já tivesse dado algumas aulinhas do quarto ano online começasse, mas não tem problema. Eu faço isso com o maior prazer do mundo, tá? Eu tive muita sorte, na verdade, em ter ótimas orientações, excelentes professores ao longo do curso me orientando para esse momento, né? E, de certa forma, pelas experiências que eu tive, eu me senti um pouco inseguro em relação à experiência do estágio, mas eu sabia que ela era necessária no momento em que ela começou, né? No terceiro ano, eu precisava passar por isso para seguir adiante. Eu tive muita sorte também de ter a minha companheira de estágio, a aluna Terezinha, né, que tornou tudo muito mais divertido. Eu levava o estágio muito a sério no terceiro ano, né? E bobagem, na verdade, eu deveria ter levado mais na esportiva, porque eu trabalhei com crianças, e a educação não é um formato rígido, então eu aprendi muita coisa, né? Eu lembro de fazer os meus planos, tadinha da prof. Glecina, né? Corrigindo páginas e páginas e páginas de teoria, mas aquilo não precisava dizer nada, necessariamente. O que eu precisava era levar a minha mente, meu coração e meu espírito para a escola e conhecer do que aquelas crianças realmente precisavam, porque elas me ensinaram muito mais do que eu pude passar para elas. Mas com certeza foi uma experiência muito significativa e muito mais desafiadora do que tem sido esse ano, em 2021, um estágio, em que eu estou no conforto da minha casa, eu consigo fazer tudo a partir da tela do meu computador. Eu acho que justamente essa falta de desafio não nos move a seguir adiante, né? Essa facilidade extrema com materiais prontos que a gente recebe para dar as aulas não nos move a seguir adiante. E por isso mesmo eu acredito que não seja uma experiência tão significativa assim, né? Mas ainda assim, eu ainda tive muita sorte, né? Em ter as orientações do professor Felipe, em ter uma turma que mesmo em grande parte faltante nas aulas online,
participa de uma maneira muito gentil e muito cordial com nós, estagiários. Então, eu tenho adorado, na verdade, fazer parte dessas aulas. Me sinto muito mais tranquilo do que ano passado. Eu acho que cada etapa é um novo aprendizado, né? Sem dúvidas, agora eu tenho aprendido muito mais, mas eu sinto, de certa forma, que eu gostaria que as coisas pudessem ter acontecido de maneira diferente. Uma pena que elas não possam. Se alguém tiver uma pergunta específica a respeito da minha experiência no estágio, eu poderia responder, vocês podem ficar à vontade, mas eu não gostaria de me prolongar tanto, porque são tantas pessoas e tantas experiências a serem divididas que não adianta ficar me prolongando muito tempo, né? Se alguém tiver algo a dizer, pode ficar à vontade. Alguém tem alguma pergunta, né, para fazer ao Newton? Então, a gente continua, né? Se alguém quiser continuar, aí pode abrir o microfone e trazer as suas contribuições. Eu vou continuar porque o Newton falou uma coisa que me deixou, assim, bem assustada com as aulas online, que foi a questão do material. O material que é disponibilizado, né? Então, eu dei aula segunda-feira passada, e o tema da minha aula era Barroco Parte 1, Barroco Europeu. E, tipo assim, eles disponibilizam literalmente um vídeo de 4 minutos sobre o Barroco Europeu. Eu não consigo entender como um vídeo de 4 minutos pode dar embasamento para um professor dar uma aula sobre o Barroco Europeu. Tá bom, era a parte 1, mas enfim. Então, o Barroco Europeu, ele tem 8 minutos de vídeo, de embasamento teórico e caracterização do movimento. Então, tipo assim, é uma coisa que eu fiquei bem chocada. Eu já saberia que não seria um ótimo material, por conta da quantidade de material que tem que ser fornecido semanalmente, mas eu não achei que fosse ser tão ruim. Imaginei que teria alguma coisa um pouco melhor, talvez tipo, tô indicando uns artigos aqui, alguma coisa para vocês assistirem, mas é bem ruim. E o Newton, acho que o Newton falou que ele ainda não deu a aula online, e assim, eu senti quando eu dei que é uma coisa muito fria. É uma coisa muito fria, uma coisa muito distante, ainda mais porque quando você sai da aula para apresentar os slides, você não consegue ver ninguém, e além de estar com a câmera desligada, o que já é bem ruim. Então, isso dá um distanciamento muito grande, porque você não consegue saber se o aluno está entendendo, você não consegue saber em qual momento da sua fala bem específica ele teve a dúvida, que é uma coisa que a gente consegue ter uma percepção muito rápida em sala de aula. Quando a gente vai se acostumando com a carinha deles, a gente já pega quando o aluno está, tipo assim, encasquetado com alguma coisa que ele não entendeu, que é uma coisa que na aula online não tem, e às vezes você pergunta, e é aquela coisa, né? Se você não sabe, se você não pega e você não reconhece, muito difícil eles vão te falar. Ainda mais porque eles não têm intimidade com a gente ainda. Então, acho que foram as duas coisas que mais me chocaram. O distanciamento, essa frieza da aula online, e a questão do material, que é bem, bem ruim mesmo. Não tem outra palavra. É ruim. Então, eu acho que isso deixou a coisa mais difícil do que já estava, porque o fato da gente ficar completamente broxado em relação ao nosso plano, você está escrevendo, você está pensando e de repente, o seu plano você não vai usar. Cara, não dá nem vontade de escrever. Tipo, é lógico que a gente vai usar isso depois, mas broxa bastante. Então, acho que foram fatores que foram se acumulando, e a gente faz porque a gente precisa, mas vontade, tesão de fazer, eu particularmente não senti. Era basicamente isso. Ótimo. Camila, compartilhe com a gente um pouco sobre o que era o teu projeto. Acho que pode ser bacana, assim, para fazer esse comparativo, né, do que ele era, do que você lecionou, e também, assim, o que é possível, né, com relação, eu acho que a gente tem outros professores também aqui, né, a Claudinha, eu acho que está lecionando, a Andréia também está, né, que eu vi aqui de conhecido, eu acho que é isso. Acho que é bacana agora a gente poder ter essa contra-resposta. Acho que até o Thomas, né, Thomas está lecionando no estado também já.
outras possibilidades, assim, para a gente aproveitar esse momento para contar. Conte para nós, então, Camila, tipo, o que era, né, porque isso eu entendo, a gente veio construindo, né, os planos, e aí vocês até foram comentando durante a aula que ele não era, né, que dava um certo desânimo de precisar montar algo que vocês não usariam. Acho que é legal contar, assim, né, para mostrar o que era, o que vocês vinham pensando na autonomia de vocês enquanto alunos, né, para que todo mundo tenha uma noção de como que funciona o nosso estágio, né? Como que ele é, assim, porque normalmente são duas possibilidades. Vocês vão até a escola e conversam primeiro com o professor, e aí o professor pode ter duas posturas. Ele pode ter uma que é dá liberdade para vocês construírem planos, né? Isso acontece, né? Às vezes, quando a gente chega no estágio, tem professor que fala isso. Não, pega a DCE, que era o que a gente usava antes, né? Anteriormente, antes do CREP, e constrói com base no CREP, na DCE. E tem professores que dão temas, né? Eu normalmente dava tema, assim, o corpo brincante, o tal coisa, né? E aí vocês produziam isso. E agora a gente tem esse material. Eu acho que é bacana você contar um pouquinho do que você pensava, qual que era a tua linha, porque a gente discutiu muito isso com o pessoal do terceiro ano. Agora eu não lecionei arte e ensino para vocês, mas o pessoal do quarto ano teve arte e ensino comigo, e vocês vão lembrar que eu falei um pouco sobre as teorias pós-críticas do currículo, lembram? Né? Então, o que era a teoria tradicional do currículo, que era aquela teoria que vai pensar no como fazer, né? Então, como ensinar, como eu devo ensinar. Esse é um jeito de pensar ensino e currículo que é tradicional. Aí a teoria crítica do currículo já vai para uma outra linha. Mas as teorias pós-críticas do currículo nos fazem questionar o que eu vou ensinar, né? E todas as relações de poder que se estabelecem a partir da definição de um currículo. Acho que vocês vão lembrar. E aí isso nos leva a questionar muito que ensinar um conteúdo é poder, né? E escolher um conteúdo é rejeitar outro. E aí a gente deixou aberto. Então acho que é bacana você trazer isso, né? Essa primeira impressão aí do que você pensava. Então, eu acabei conseguindo usar um pouco do que eu ia usar no meu projeto, que é a questão da questão mais contextual histórica, porque eu ia fazer meio que uma voltinha no mundo sobre a questão da representação mística da mulher na arte. Então, eu ia usar um pouco da contextualização histórica da Idade Média com a bruxa. O que, claro, que eu ia pegar algumas coisas principais, porque a gente sabe que nas poucas aulas que a gente tem, a gente não consegue fazer um apanhado muito grande. Mas então eu acabei utilizando um pouco, mas eu acredito que foi questão de sorte, porque é muito difícil de bater da mesma época ali, enfim. Então, eu consegui usar algumas coisas, mas a representação mística da mulher ao redor do mundo, algumas principais, com questão do barroco europeu, não tem muito a ver. Quem me conhece sabe que eu não sou muito das artes visuais. Eu sou mais ali do teatro, enfim. E também tem uma pegada mais política. Então, eu tentei trazer um pouco isso durante a aula, mas é complicado quando o material não é seu. O material já vem pronto. Então, isso dá uma cerceada no que a gente está falando. Então, eu acho que foi um pouco de sorte minha, que acabei usando a contextualização histórica do meu projeto para a aula. Então, isso me ajudou, porque a contextualização histórica que me foi fornecida, ela era bem rasa. Então, eu dei uma melhoradinha ali no que foi possível. Mas o restante do meu projeto, a metodologia, a avaliação, nada disso dá para ser utilizado, porque como é que eu vou avaliar? Eles dão ali uns testes, mas a avaliação, o processo de avaliação que a gente tanto fala no curso de arte, que é esse processo acompanhado, não sei o quê, não dá para fazer, porque é uma aula online, não consigo mandar atividade, esperar um retorno. Talvez, né, eu poderia ter feito? Poderia, mas daí também já é aquela coisa
do broxa, né? Tipo, você prepara uma coisa, prepara uma metodologia de avaliação, um processo que, ó, a gente vai sair daqui e vai tentar chegar aqui. Tudo isso foi perdido, né? A gente faz esse processo de evolução quando a gente faz o nosso plano, que acaba se perdendo, que em uma aula a gente não consegue ter retorno. Não sei se respondi também, se for dar detalhes, muita coisa. Sobre a questão dos vídeos, 24 minutos, não sei, posso ter passado batido lá quando eu estava olhando o que foi disposto lá, posso ter, mas mesmo assim, acho que um resumo de 4 minutos e uma grande aula de 24, indiferente. E outra, até a própria montagem dos slides. O contexto histórico, a apresentação dos artistas, da caracterização do movimento, tudo isso muito baixo, continuo afirmando que é bem ruim. Andréia, você tinha levantado a mão, você quer compartilhar um pouco como que você faz, né, as suas contribuições enquanto professora, aí depois eu vi que Ellen abriu, né, aí depois a gente vai para Ellen, pode ser? Na verdade, Felipe, eu tinha uma dúvida. Eu estou lecionando, mas no momento eu estou na educação especial e o modelo de trabalho nosso está sendo diferenciado, né? Por mais que a gente siga com o calendário e tudo do Estado, a gente responde à federação no momento. Eu gostaria de saber como que está funcionando. Eu estou vendo eles falarem como que aconteceu, só que eu não consigo compreender o que foi, né, disposto para eles e como que está funcionando, quem que está disponibilizando, se eles estão trabalhando com os alunos online, como que é a forma que está acontecendo para eles. Ótimo. Alguém quer responder, Andréia, ou eu respondo? Ótimo. Durante a primeira semana, ali, as 2 primeiras semanas do ano, aquela nossa tradicional formação, a gente já recebeu de antemão todo esse planejamento, né? Então, ele veio para nós numa tentativa de sistematizar o conteúdo para que todos os alunos do Paraná todo recebam as mesmas aulas, o mesmo conteúdo, para que ninguém fique sem receber um determinado conteúdo. Isso sempre gera uma discussão bem grande, e por várias vezes eu já me peguei questionando se esse é o melhor caminho ou não, porque tem horas que me parece muito bom que todos os alunos tenham o direito ao mesmo conteúdo. Meu aluno do 2000 ou o aluno do Newton da Cali, que todos consigam aprender o mesmo conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro das questões da geografia, né, quando você vai ler Boaventura de Souza Santos, Milton Santos e todos os questionamentos que eles fazem, né, de que as questões territoriais influenciam muito na formação do indivíduo, na forma com que ele aprende, com a forma com que ele estuda, né, e aí eu fico questionando um pouco disso. Mas a ideia é que esse material ele já vem antecipado para nós, né, acontece, não sei como que cada professor vai escolhendo tratar disso, mas ele vem antecipado já. E aí, durante a tua hora de atividade, os professores vão se organizando, né? Eu entendo o posicionamento da Camila, né, em relação ao que ela pensou do material, né, porque ele é um resumo que vem, né, e aí você vai destrinchando ele na medida que você escolhe abordar ele, né, então tem gente que refaz os seus slides no próprio estágio ali, tem gente que usou o mesmo, tem gente que fez novos, né, cada um foi escolhendo uma maneira de tratar, mas ele já vem pronto, André, ele já vem prontinho para nós. Aí vem uma aula mesmo de explanação de 25 minutos, que é o que o professor dá, e vem um resumão de 5 minutos, porque a ideia é que o governo tem tentado implantar, e é claro que a minha fala aqui não é nenhuma fala em relação a defender se o padrão do governo está correto ou não, né, é apresentar o que nos chega, e aí ele manda
ele manda a aula fragmentada, assim, que deu muita discussão entre os professores, né? Como se esses mesmos planos de aula que vocês usam, galerinha, para fazer o estágio, sabe? Aquela tabela, 5 minutos de acolhimento, 10 minutos para tal coisa, que para quando nós estamos começando, isso não é um problema, né? Porque nós estamos num período de início, né? Nós estamos num momento de formação. E aí, às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, eu, quando comecei há 13 anos atrás, a minha aula era para durar 50 minutos, quando eu vim 15 minutos, 20 minutos, eu tinha dado toda a aula, né? E aquela tabela, ela vem como um apoio, que para quando a gente está começando é muito necessário, mas conforme vai passando o tempo, né, você vai explanando, às vezes você precisa dela para poder fechar no tempo da aula, porque senão acaba passando. E aí ele mandou até isso para os professores, que foi algo que gerou muita discussão, porque ele pedia, olha, faz um acolhimento, corrige aquilo que já foi dito, então eles calcularam que a explanação do professor mesmo daria em torno de 25 minutos, então são as aulas que ele tem postado ali. Bom, alguém quer complementar essa fala? Thomas levantou a mão, não sei se ele quer complementar ou já fazer a tua fala, senão aí a gente, se você quiser passar as tuas impressões, eu vou pedir que seja a Ellen, depois você, Thomas, pode ser? Mas se você quiser complementar aquilo que eu comentei, você já pode, tá. Ellen. Dá para me ouvir bem? Tá. Eu fiz algumas anotações aqui do que eu acho pertinente compartilhar. Vou falar mais da minha relação pessoal, porque eu acredito que, assim, tendo uma impressão pessoal de cada uma, a gente constrói mais ou menos como está sendo o coletivo. Eu já tive o contato com aulas online ano passado, sendo professora, quase o ano passado inteiro. Então, eu já tinha conhecimento da plataforma, porque é a mesma, né, pelo Meet. Então, já sabia mais ou menos como seriam os desafios, porque eu dava aulas de balé. Então, se já é sofrido a aula de arte no geral, imagina uma aula bem técnica, que é do balé, foi bem desafiador para mim também. Mas eu tinha mais aceitação por serem crianças um pouco menores, do Fundamental 1. Então, quando eu tive o contato no ensino médio, eu vi que a participação é um pouco menor mesmo, conversando com colegas meus também, que são professores do ensino médio, a gente vê assim, quanto maiores eles ficam, mais a participação vai caindo, infelizmente, e eu senti bem isso quando a gente foi, tanto na observação, que eu quando era o professor Felipe que estava dando aula, quanto eu observei as aulas do meu colega Thomas. Também é o mesmo estilo, assim, a participação deles. E isso é uma pena, né? Uma perda, né? Igual a Camila tinha comentado, isso não nos motiva tanto, né? Mas eu já tinha conhecimento, assim, de como seria mais ou menos essa dificuldade. Não sei se tem alguém aqui ainda que não fez estágio do primeiro e do segundo ano, mas o que é nos orientado, né, pelos nossos professores é que nas aulas de observação, a gente observe e relate, né, no nosso relatório, coisas que são pertinentes, que vão nos auxiliar na preparação da aula, em como propor atividades, propor assuntos, isso tudo vai ser bagagem para nós. Então, a gente constrói o nosso pensamento lá a partir da observação. E o que eu reparei na hora que eu estava anotando é que as observações, até na observação, tudo fica muito diferente, porque no presencial, o que a gente tem que observar, né? A estrutura, o material que a gente vai ter ali disposto para nós, o que a gente vai precisar trazer, o horário, se bate com o horário de recreio, eu não posso fazer alguma coisa no pátio, essas coisas que são pertinentes. Mas no online é totalmente outras coisas que vão influenciar na tua aula, né? Então, o Wi-Fi teu, dos alunos, essa participação que eu falei. Então, muda completamente o olhar da pessoa que está fazendo o estágio em como, em anotar essas coisas que vão te ajudar na hora
de dar aula, de reger a aula. Eu ainda não... a gente fez até agora, meu grupo é eu, a Ellen Jaine e o Thomas, a gente está em 3, e até agora a gente fez uma observação e 2 aulas, daí a gente separou para cada um dar 2 aulas, e aí os outros colegas vão complementando, ajudando junto. Então, eu ainda, assim como o Newton falou, eu não peguei a aula minha, que eu estou responsável, mas eu já participei das 2 aulas que o Thomas deu, que também foram sobre o barroco. Então, eu... Pré-história. Oi? Era pré-história, né? É verdade. Não era sobre o barroco. O barroco era nosso projeto. Material didático, isso. Nosso projeto era... Então, foram temas bem diferentes ali. A gente acabou trabalhando temas bem diferentes. Não deu para aproveitar muita coisa do nosso projeto. Nem das atividades também, porque acabou que nosso projeto a gente queria fazer muita coisa prática, assim, e no online fica mais limitado nessa questão. Então, o meu contato com o material, eu dei uma olhada, né, estudei ali um pouco, porque como a gente tinha feito o projeto em outro assunto, eu tive que dar uma retomada para lembrar, para estar aí por dentro da aula que a gente ia dar, mas eu ainda, como professora regente, não tive o contato ali na hora de dar aula, então não posso falar muito sobre essa experiência. O que eu posso dizer, comparando com o estágio do ano passado para esse, é que ano passado o professor Felipe foi, como ele tinha comentado, ele deu um tema para nós, eu era a dupla da Ellen Jaine, e aí a gente tinha umas 8 aulas para dar em cima de um tema. E esse ano a gente dá 2 aulas sobre o mesmo tema, então é muito mais curto. O que eu acho que até é um ponto positivo, né, para não ser tão pessimista, pode ser um ponto positivo, por um lado, porque eu tendo contato com a escola, né, eu vejo que na realidade, ali fora do estágio, infelizmente é meio que assim também, porque a gente não tem muitas aulas de arte na semana, né? É uma aula e no máximo 2 aí que você vai ter. Então, os conteúdos a gente tem que passar de forma mais rápida mesmo. Acaba sendo 2, 3 aulas para cada assunto a ser abordado. Então, acredito que essa experiência de abordar um assunto de forma rápida, de forma resumida, isso de certa forma, também um treinamento para nós, para quando a gente estiver inserido na escola. E outra última coisa que eu queria falar é que eu e a Ellen Jaine, a gente teve um privilégio aí nessa história. Não sei se aconteceu com outra turma, mas a gente teve o contato presencial também com esses alunos, porque o estágio do 3º ano que a gente fez em 2019, a gente fez com uma turma que estava no 8º ano, e aí, em 2020, eles estavam no 9º, e agora, no 1º ano, a gente pegou a mesma turma, por ser, né, ter um ano aí de intervalo. Então, a gente, né, tem o contato, a gente tem um pouco a lembrança da personalidade deles, de como eles são, das características da turma em geral. Isso, acredito que facilitou para nós, assim, tanto para não ficar com tanto nervosismo na hora de aplicar a aula, quanto para preparar essa aula. Então, foi um privilégio aí. Não sei se o Felipe escolheu pensando nisso, ou se foi uma ironia do destino, mas isso foi muito bom, acabou sendo muito bom. Para mim, acredito que para Ellen também. Era isso que eu tinha para falar agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, também estou à disposição. Ótimo, Ellen. Foi uma ironia, né? Porque aí, quando vocês entraram, eles foram reconhecendo e modificar muito, assim. É interessante, aí logo o pessoal que está no 3º ano vai falar um pouco sobre o fundamental, mas tem a turma do Newton, do ensino médio, é uma turma extremamente participativa, né, a turma do 2º ano, tanto que a aula deve encerrar às 22h40,
e por vezes eles vão até às 11, 11h15, às vezes você sai e eles se mantêm ali, porque é uma turma que eles participam muito. A turma do grupo da Camila é um terceiro ano, eles são mais quietos, assim, é um ou outro, mas o segundo é extremamente, e é uma turma que entra muito aluno, você tem 20, 22 alunos participando da Meet, que é diferente da turma do Thomas, do sexto ano da manhã, que são 2 meninas que fazem a aula só. Então, você vê uma diferença bem grande de como que as coisas acontecem. Obrigado, Ellen. Alguém mais quer complementar, né, questionar algo da Ellen? Senão a gente vai para outra Ellen. Deixa eu ver, ela abriu o microfone também, a Lely, e aí a gente... Oi, gente. Estão me ouvindo? Bom, esse estágio está realmente sendo algo bem, bem diferente, assim. Eu concordo a maioria das coisas que os meus colegas já comentaram. Praticamente só vou discordar da Ellen no quesito dessa parte das aulas serem mais resumidas, porque para mim eu acho muito difícil, porque eu também não dei aula ainda, mas vou dar hoje, a minha primeira aula. E assim, as aulas que eu vou dar são referentes ao Egito Antigo. E, gente, tem muita informação sobre isso, tem muita coisa para passar para os alunos, e eu gosto bastante desse assunto. Então, tipo, para mim é muito difícil resumir esses assuntos, assim. Então, para mim, eu acho que 2 aulas é pouco para cada, sabe? Por mais que a gente saiba que a gente tem uma aula por semana no ensino médio, eu acredito que, pelo menos, podia estender alguns assuntos que têm mais informações, assim, para os alunos, mais conteúdos, que pudesse se estender para umas 3, 4 aulas, talvez, né? Mas, né, a gente não pode fazer o que a gente quer, né, já que o Estado, né, disponibiliza dessa forma, então temos que seguir, né, o cronograma. Então, assim, uma coisa que eu vou falar sobre, que eu fiquei pensando, assim, sobre a experiência, porque, por exemplo, ano passado, quando as aulas online começaram, eu tive um pouco de contato, assim, em relação aos meus irmãos, né, que estavam tendo aula. Então, eu percebi, assim, que teve uma grande diferença do ano passado para esse ano, né, em relação à organização dessas aulas. Porque no início, só se tinha as aulas disponibilizadas no YouTube, né, e as atividades no Class. E, assim, muitos alunos, assim, os amigos dos meus irmãos, os próprios dos meus irmãos, dificilmente eles assistiam aquelas aulas. Porque para eles era muito chato aquilo, de fato, né? Então, eles só se preocupavam em ler as coisas que tinham, alguns textos, slides, e fazer as atividades. E aí, esse ano já, né, tipo, já desde o início que assim, aqui para eles, né, iniciou as aulas, já começaram tudo certinho fazendo as meets, né, em cada professor específico. Então, e isso eu vi que deu uma boa diferença para eles, né. Tipo, o meu irmão também está agora no primeiro ano do ensino médio, e eu vejo como que deu uma baita diferença para ele, porque realmente, assim, eles ficam muito perdidos também, sabe? Então, com certeza é difícil para os alunos se adaptarem. Tipo, para a gente que está dando aula não é fácil essa adaptação, e para os alunos também é realmente muito difícil. Então, essa é uma coisa que eu queria comentar, né? Porque eu acho relevante a gente ter essa percepção dos alunos, por mais que sejam meus irmãos, né? Que estão em casa, mas é algo que eu observo. Então, é algo relevante que a gente pode pensar que não está acontecendo só com eles, né? Mas com os outros também. Então, assim, não tem muito que mais acrescentar de outras coisas, assim, do estágio em si, porque como eu também não dei aula ainda, não tenho essa experiência, só observei também, basicamente, tudo que os meus colegas já falaram, eu assino embaixo. Então, só aquela pequena discordância ali do quesito que eu comentei, né, e basicamente isso. Eu gostaria de falar um pouco também, se o professor Felipe quer dar o segmento, eu posso já falar. Só vou anunciar que Giga já está conosco, já faz um tempo, acabei nem falando, nem cumprimentando as autoridades aqui presentes. Mas a Giga já está com a gente, não sei se ela quer dar um oi ou se vai ficar ali nos avaliando, né, analisando todos nós, e aí no final ela vem com a sua fala única e sensacional.
Mas aí sim, então, você pode continuar, aí a hora que a Giga quiser contribuir, né, o microfone é dela. Não, eu posso, eu só quero dizer um oi, então, Felipe, eu não quis atrapalhar no início, porque eu estava com um problema aqui na minha conexão, e, enfim, essas coisas que esse universo, né, remoto nos prepara. Só queria, assim, eu estou gostando das falas e não sei o que já foi comentado anteriormente, mas dizer para nós também, enquanto professores de estágio, o quanto deixa a desejar, né, o ensino dessa forma, não gostaríamos que seja assim. Mas eu gostaria que nas falas de vocês, vocês contemplassem essa questão também dessa experiência enquanto formação, né, que é uma coisa inusitada, no entanto, a pendência que fica a prática no presencial que vocês deixam de ter enquanto forma de estágio, né? Não quero dizer que vocês não tenham condições, independente da disciplina ou dessa eu acho que o professor, não tenho certeza que o professor ele vem montando essa formação, né, desde muito antes até da universidade, nas aulas que ele já teve, no que já foi praticado com ele mesmo enquanto educação básica, né? Até tem uma linha de pesquisa muito interessante, coordenada pela professora Vanessa de Oliveira, lá da Santa Maria, da Universidade de Santa Maria, e que estuda, né, o quanto aquilo que a gente vivencia corrobora com a nossa formação, muito mais do que aquilo que, às vezes, em 4 anos de faculdade, a gente fica pensando, fica estudando, ou seja, eu discuto algumas coisas nesses 4 anos, eu aprendo algumas coisas, e volto lá para a minha prática, muitas vezes, e a maioria das vezes, praticando aquilo que foi vivenciado comigo na educação básica. Ou seja, foi bem mais forte aquilo que eu vivenciei durante o meu período de escolaridade do que as coisas necessariamente que eu discuti e aprendi e estudei. Não que isso tudo seja alguma coisa sempre incorporado, mas é bem mais relevante enquanto prática, enquanto formação desse professor, as coisas que foram, o que ele vivenciou, né? Então, nesse sentido, quando vocês forem falar, porque o que me frustra muito nesse ensino remoto é isso, a gente falando com máquina e não sabe nem se o outro que está lá, e eu estou vendo suas carinhas e estou vendo se vocês estão prestando atenção em mim, se estão prestando, né, é muito ausente, é muito frio, por mais, olha, o Thomas deu uma super aula, né, que eu gostei muito, ele se saiu muito bem, no entanto, ainda aquilo, para mim, não, eu, como, que, né, estou inserido, acho que o dinamismo, ou seja, a dinâmica que se propõe ensino remoto, deixa a desejar enquanto conhecimento, né? Porque você não está vendo, você não está interagindo, você não está direto, olho no olho, sentindo como o outro está reagindo, tendo respostas, porque às vezes você tem que sofrer para que eles deem algum retorno, ou respondam alguma coisa, ou interajam com você. Como agora a gente está acontecendo aqui. Eu estou falando, se eu tivesse ao vivo com vocês, talvez fosse muito mais frequente, muito mais estimulante esse retorno que vocês poderiam estar me dando no presencial. Enfim, mas é o que temos para hoje. E é assim. Mas gostaria que vocês trouxessem nessas suas falas essa questão enquanto formação, né? Enquanto formação desse profissional, do professor do ensino da arte, claro que tenha seu aspecto de contribuição, porque a gente não sabe isso, se é mais 1 ano, se é mais 2 anos, se não vem outra e outra pandemia, e não estou desejando isso, mas hoje eu entendo que a vida é muito incerta e horizontes, ao tempo inteiro, eles estão se delineando, né? A gente não tem nada de estável.
E outro, nisso da falta desse presencial, o que vocês acham que é isso e como que pode se correr atrás disso enquanto formação profissional de vocês? Então, que nas suas falas a gente pudesse sentir um pouquinho desses dois aspectos, né? Do remoto e do presencial. Ok? Acho que falei demais, né, Felipe? Enfim, mas eu acho que o momento é isso, é um momento de estudo, é um momento de refletir, né? Porque eu só chegar aqui e contar foi assim, ainda fica muito frágil, né? Então fala o que você sente, como que você internalizou isso, né? Enfim, acho que é isso. Ótimo. Vou falar então, porque a professora falando também me deu vários insights aí de coisas que a gente vivenciou também. Bom, para além de estar lecionando como estagiário, né, eu também estou lecionando no estado, então também estou atuando como professor, tenho aí 6 turmas que eu estou regendo. Então, primeiramente, o que eu consigo perceber aqui, o estágio não é nenhum por cento do que será a nossa prática pedagógica, né? Então, o estágio, de fato, é uma experiência muito pequenina perante tudo aquilo que a gente vai enfrentar como profissional de educação. E isso fica nítido entre as minhas aulas e as aulas do estágio, né? Porque, por exemplo, nas minhas aulas eu tenho mais autonomia, mais liberdade para fazer algumas tarefas, né? Alguns exercícios, desenvolver algumas práticas pedagógicas que eu não consigo desenvolver no estágio devido ao meu tempo e também devido às condições que a gente está vivendo agora, né? A gente está encerrando o semestre, a gente precisa terminar nosso estágio, finalizar nossas pastas, então a gente não pode se prolongar, sem contar que a gente está trabalhando em grupos, né? Então não é um estágio só meu. Bom, então essa é a primeira pontuação que eu queria colocar, né? De como eu percebi essa diferença entre lecionar e trabalhar no estágio. Aí depois, sobre essa questão, né, eu concordo com tudo que os meus colegas falaram sobre isso, de como é complicado, né, a professora Iglice falava isso, de como é complicado a gente, de fato, ter esse contato com os alunos. Porque, por exemplo, os meus alunos, seja do estágio, ou seja, das minhas aulas mesmo, muito pouco ligam a câmera, assim, então, de fato, eu não consigo nem ter essa proximidade com o rosto dos meus alunos, né? Eu não consigo ver as expressões deles enquanto eu estou tratando alguns assuntos, o que, né, já seria bem interessante, porque pelo menos assim eu conseguiria ver se eles estão se interessando pelo conteúdo, ou se eu estou conseguindo estabelecer algum tipo de link com eles, com o que eu estou falando. Mas nem isso a gente tem conseguido, né? Então, de fato, fica muito difícil saber em que lugar o nosso aluno está durante a nossa aula. Mas aí, perante as questões do material que está sendo fornecido, assim, né, eu tenho que discordar com algumas coisas, porque eu acho, né, eu, como professor, para mim tem sido muito bom esse material, eu acho, assim, que a gente pode utilizar ele de uma maneira bem ampla, principalmente visto a quantidade de aulas que a gente tem na semana. Então, a gente tem 50 minutos de aula semanal, que não são 50 minutos nunca na vida, né, e eu acho, assim, que é um norte muito grande o material que eles estão disponibilizando, né? Porque, por exemplo, como o professor Felipe dizia, eu não preciso trabalhar tudo que está nesse material didático, e eu nem consigo trabalhar tudo lá. Mas ele me aponta algumas flechas do que eu posso trabalhar mais com os meus alunos, né? Então, por exemplo, eu trabalhei o Renascimento, eu não trabalhei todos os artistas renascentistas, mas fixei em alguns pontos de avanços renascentistas que tiveram, seja na pintura, seja na escultura, e trouxe isso para os meus alunos, e aí me fixei em um artista em específico. Por exemplo, trabalhei o Michelangelo, né? Então, a gente consegue, sim, trabalhar isso de uma forma, acho que mais geral, e eu, particularmente, acho que os vídeos, assim, também estão bem bons, esses de 25 minutos. Eu assisti um sobre o Renascimento, em que eu aprendi coisas bem interessantes que eu sequer tinha visto na universidade, né? Como avanços da perspectiva linear, por exemplo, renascentista, que a gente não tinha trabalhado na universidade, certo? E aí, sobre isso que a professora Iglice falou, né, das práticas, o que eu acho que isso vai contribuir para mim? Bom, eu acho que para um primeiro momento, principalmente já entrando assim no estado para trabalhar com os meus alunos, eu vejo assim que foi um momento de adaptação para mim, mas como professor, né, como ainda aluno da universidade, foi algo positivo, porque eu tenho muita insegurança para entrar dentro da sala de aula. E aí, recebendo esse conteúdo previamente trabalhado, em que eu posso, sim, trabalhar em cima dele, acrescentar coisas, eu me senti mais confortável para falar para os meus alunos, né? Porque acho que as coisas já estão ali num formato pré-pronto.
aí eu só deixo a minha identidade, só imprimo a minha personalidade, a minha característica enquanto professor para trabalhar com os meus alunos. Então, eu consegui me adequar. Eu acho que isso é a principal coisa que esse ensino tem nos proporcionado, a adequação, a gente saber trabalhar com o que a gente tem no momento, né? E acho que a questão que mais pega para mim é não poder fazer muitas coisas práticas com eles. Acho que isso é o que tanto eu gostaria de estar no presencial, né? O que eu sempre falo com os meus alunos, se a gente estivesse aí, a gente estaria fazendo 1001 coisas agora, né? Estaríamos fazendo coisas práticas, mas infelizmente não é possível. Mas como a professora Iglesi disse, tem muitas coisas da nossa prática pedagógica que vem dos nossos professores que a gente já trabalha. Quando a Iglesi falava isso, eu lembrei de uma atividade que ela deu para a gente no primeiro ano, que era uma dos elementos formadores das visualidades, que ela fez a gente pegar uma revista, cortar uma obra, e aí fragmentar essa obra nos 6 elementos das visuais, né? Então ela fez a gente fragmentar em cor, textura, ponto, linha, e eu fiz isso com os meus alunos recentemente, do estado mesmo, né? Não do estágio. E eu fiz isso com eles, né? E, assim, foi uma experiência bem legal, e todos eles me deram a devolutiva, mandaram fotos, e é muito interessante ver que, ainda assim, eu estou conseguindo fazer alguma coisa mais prática com os meus alunos, né? Ainda que eu não possa estar lá acompanhando os meus alunos como eu gostaria. Mas, assim, a gente tem que se adequar mesmo, até que as coisas voltem ao normal. Eu tenho certeza que esse não é o ensino ideal, eu gostaria muito de estar com os meus alunos na sala de aula, né, criando esse laço de verdade com os meus alunos, mas é o que a professora Iglesi também disse, é o que nós temos para hoje. Acho que é isso, né? Eu acho que também falta muito esse tempo que a gente não tem na sala de aula. Como eu gostaria de passar uma atividade dessa para os meus alunos, né? Passei uma atividade agora de leitura de imagem. Então, como eu gostaria que os meus alunos pudessem apresentar para a sala inteira uma atividade dessa, sabe? Mas não sei até que ponto funcionaria fazer isso online, não sei até que ponto eu conseguiria, como a Ellen também falou, né, a gente não tem total liberdade sobre a nossa disciplina, porque a gente tem muito conteúdo a ser trabalhado, a gente está aí com o currículo priorizado para ser trabalhado, né, e a gente está correndo contra o tempo com essas aulas aí pré-determinadas. Então, quantas aulas levaria para eu fazer com que todos os meus alunos apresentassem essas análises? Então, a gente sempre está numa sinuca de bico e tendo que tomar decisões. E é claro que, nesse momento que a gente toma decisões, algumas coisas saem privilegiadas e outras não. Acho que é isso que eu teria para contribuir. Ótimo. Aproveitando, né, a fala do Thomas, a fala da Iglesi, na quarta-feira pela manhã vai rolar uma mesa também, eu, a professora Giga e a professora Márcia, para falar sobre as questões de ensino, né, e aí o nome já é bem sugestivo, né, nos lembra muito do Arte Júnior, a própria fala da professora Iglesi, né, que você não dá aula de arte, você não ensina arte, né, você oferece um banquete, né, aos seus alunos, e aí aproveitar e já deixar o convite. Mais alguém do quarto ano, pessoal, que gostaria de trazer suas contribuições, né, a gente ainda tem um tempo bom para comentar, aí gostaria de saber se vocês querem compartilhar algo, trazer algum... Quem mais? A Alzira levantou a mão, né? Então, é contigo, Alzira. Sim. Então, para mim, a aula remoto, também, como os colegas comentaram, estava bastante pensando como que ia ser, né, online, principalmente no tocante a desenvolver uma atividade, né, como a professora Iglesi sempre fala, né, para a gente sentir, né, cada coisa que você for fazer. Mas, como temos isso para o momento, particularmente, eu gostei, assim, adaptei algumas coisas, falando, e apesar de sentir esse distanciamento, né, dos alunos, a gente não sabia se estava falando com poucos ou bastante alunos, algumas perguntas eu respondi, outras não, mas eu me senti à vontade, vamos dizer assim. E também com relação à experiência que tive,
eu concluí que dessa forma de aprender e ensinar, no momento, é válido, né? Portanto, tem alguns desafios a ser superados. Também observei, aqui até comentei com meu esposo também, que é professor, a gente sempre comenta sobre educação, e ele também dá aula aqui online. Então, a gente divide o computador, o barulho que está dentro, na parte interna da casa, né? Eu já fico mais em silêncio, a hora que ele está dando aula, a hora que eu preciso também ele faz silêncio. Então, nós sempre comentamos sobre como que fica a casa dos alunos, né? Se, de repente, o espaço da casa deles não tem essa disponibilidade, às vezes moram muitas pessoas. Também a gente comentou sobre o acesso à internet, ao computador. Às vezes, né, nem todos têm um bom acesso à internet. Sobre tudo isso, a gente sempre comenta aqui, que eu acho que é válido também, né, para a gente aprender como a formação, né, de professor. Então, as vantagens, o aluno pode também revisar, né, a aula quando quiser, visualizar as diversas formas que está sendo ensinado. Essas vantagens tem. E eu acho que no momento é isso que eu penso que estão aprendendo, né, se adaptando às novas práticas de ensino. E me levou também a refletir que não tem mais aquele conflito entre os alunos com o professor, que sempre reclamam bastante sobre não consegue passar esse conteúdo. Então, tem as vantagens e desvantagens. Creio que com o tempo vai ser solucionado, adaptado, muita coisa. É isso. Daí, professor, eu queria comentar um pouquinho sobre o projeto que eu e a Terezinha escrevemos, né? Eu abordei o tema casa, para explorar um pouquinho sobre esse espaço da casa, né? E trazendo o artista Gabriel dos Santos, onde ele constrói uma arquitetura espontânea, né, trazendo a doação de cacos, de restos de recicláveis. Ele constrói uma casa com a doação das pessoas que trazem para ele. E também do Cildo cria espaços, né? Então, eu trouxe esses artistas e para adaptar com os espaços que os alunos moram, onde nós moramos, a casa, que hoje se tornou o lugar cultural mais seguro, né, de todos nós, que é esse espaço onde moramos. Ressignificar essa casa. Como abordar desde o surgimento das primeiras habitações e com atualidade contemporânea. Então, é isso. Ótimo. Obrigado, Alzira. Obrigado pelas contribuições. É bacana de ver, né, como que vocês tinham projetos totalmente, né, diferentes uns dos outros e como que isso vai depois se conduzindo para algo que nos é dado. Bacana que aí a gente pode combinar um próximo momento para que vocês compartilhem esses projetos uns com os outros, né, para que vocês tenham o material do colega. Eu acho que isso é bem interessante.
Alguém mais do quarto ano gostaria de compartilhar suas experiências? A gente pode fazer agora, né, abrir para o pessoal do terceiro ano, né, o pessoal do terceiro ano que quiser compartilhar algo, né, conosco, algo que vocês veem, né, que vem acontecendo na sala, né, algo que vocês vêm produzindo. Depois também a gente tem, pelo que eu vi aqui, são três pessoas, né, a Rose, a Yorumi e o Alexandre, que são do curso de arte à distância e que também passaram por essa experiência, né, entretanto, eles fizeram as suas regências online no ano passado, mas puderam aplicar os seus projetos, teve que ser muito adaptado também, e aí se eles se quiserem compartilhar como foi, também fica aberto para vocês. Carol, começamos com você, que está com a mãozinha levantada, aí o pessoal do terceiro ano já vai se organizando também para trazer as suas contribuições. Não consigo abaixar a mão. Tá. Oi, pessoal, eu sou a Carol. E não pude assistir as demais apresentações, estava numa consulta que atrasou mais do que previsto. Peço desculpas por isso, mas vou começar falando um pouco sobre essa experiência. Diferente do pessoal do quarto ano, nós não tivemos essa sorte, né, de poder viver o estágio presencial, então não tem muito como comparar, assim, esses dois momentos de regência, né? Mas vou falar um pouquinho sobre como está sendo. Eu sou dupla do Thomas, e nós lecionamos no sexto ano de manhã e no nono ano à noite. Então, já começamos com esse desafio do à noite. Acho que é um ponto de bastante destaque, pelo menos para mim, assim, essa questão. No sexto ano é bem diferente do nono, pelo que eu tenho percebido. E, por exemplo, hoje nós demos aula para 3 crianças. E uma delas agradece quando a aula termina. Ele diz... A Larissa, ela diz, obrigada pela aula, prof. Então tem todo esse zelo, assim, né? Nós estamos trabalhando os elementos da música, e eu levei a minha gaita, né? Porque passear não é sempre que eu tenho a oportunidade de levar a minha gaita para uma sala de aula. E eu levei só para toquei uma música, assim, no final, para fazer um fechamento, né? Nem era para ter nenhum tipo de comentário. E eles foram super queridinhos também, se sentiram essa obrigação, sabe? De retribuir esse carinho e tudo. Acho que, por mais que sejam poucos alunos e tenha toda essa dificuldade, a gente já consegue sentir um pouquinho esse gostinho mesmo de ser professor e essas coisas gratificantes que a gente escuta as pessoas falarem e só entende quando vive na pele. E à noite é bem diferente, assim, a situação. Completamente outro clima e outra realidade, assim, né? Por exemplo, uma aluna falou para o professor assim, professor, falou até com o professor Felipe, né? Porque acho que eles ainda têm dificuldade em entender que nós também somos professores deles. Falou, professor Felipe, eu não deixei minha câmera ligada porque eu estava dando banho no meu filho durante a aula, né? Então, não sei, talvez para quem tem mais experiência, né, já deve ter ouvido outras histórias dessa, o próprio professor Felipe tem sempre uma história de sala de aula para contar, mas para mim foi completamente novo e esse tipo de comentário. Então, por mais que seja uma situação completamente diferente do que a gente gostaria, e acho que toda aula que a gente termina é aquela coisa tipo, poderia estar sendo melhor, né? Ou mesmo hoje, né, a gente comentava com eles sobre um coral, né, e eu toquei uma música que todos eles, os 3 conheciam. E daí eu falei, nossa, se a gente tivesse em sala de aula, nós poderíamos fazer um coral todos, mas não estamos, e o delay da Wi-Fi ia estragar tudo. Ia ficar um Canon ruim, como nós comentamos com a professora Érica recentemente.
Então, por mais que tenha todas essas situações... Então, por mais que tenha todas essas situações... Imagina, professor. A gente ainda tem tá tendo essa oportunidade, sabe? Eu acho que tem sido muito enriquecedor viver o estágio e é uma pequena aventura que nós aceitamos esse ano, né? E acho que o pessoal do terceiro ano também tem essa questão, porque nós tivemos a opção de tentar esperar mais um ano para fazer, né? De tentar ver se não dá para fazer melhor do que está sendo agora, né? E alguns aceitaram, outros não, e cada um tem suas prioridades. Mas eu tô bem feliz por estar podendo viver essas coisinhas de ser professora e, né, isso de preparar aulas e de procurar concerto do Mozart para passar para os meus alunos e instalações artísticas, esse tipo de situação. Acho que todo mundo já deve ter falado um pouco sobre não é como a gente gostaria, mas para mim tem sido bem proveitoso e bem interessante, bem gostosinho. Só porque eu não sei se vocês já usaram a palavra gostosinho, então estou inaugurando essa, já que eu enchi de clichês na minha fala, que termina agora. Beijo, tchau. Ótimo, Carol. Uma das coisas que eu noto enquanto professor da rede é que por mais que os outros professores da rede discordem, né, e reclamem do nosso curso, talvez a gente está no caminho certo, não é? Porque as aulas vêm desse caráter, né? Então, em dois momentos ali que acontecem, nós falamos sobre música, né, paisagem sonora, aí essas duas aulas terminam e a gente já vai para um outro assunto sobre teatro. Então, ele pega coisas que eu lembro né, há 163 anos atrás, quando eu era acadêmico do curso de arte e ainda lutava para conseguir me formar, né, e eu vi os professores comentando, aqueles que foram os meus professores, né, já comentavam naquele momento sobre toda essa situação do ato da gente estudar mais de uma linguagem, né, e agora a gente vê isso acontecendo. O próprio referencial curricular do Estado do Paraná traz as 4 sub-áreas e ainda coloca as artes integradas, que isso não era muito de se ouvir, né? Então, a gente tem uma situação onde os professores de arte do Estado do Paraná estão lecionando as 4 áreas, mesmo negando uma formação nas 4 áreas. Né, e vocês saem na frente, porque por mais que tenha essa dificuldade, né, a Camila citou ali, eu sou mais do teatro, né, eu sou mais da música, eu sou mais, a gente tem um eu sou mais de tal coisa, entretanto, quando a gente entra na sala, e isso é interessante porque eu lembro que a professora Daiane observou por um tempo as minhas aulas no estado para as coisas do doutorado dela, e aí você vai imbricando coisas. Então, falei sobre cartografia, que se transformou numa cartografia sonora, que depois se tornou numa cartografia para dança. Então, né, a gente tem essa potência de conseguir abordar as 4 áreas. E agora, os próprios documentos que regem o ensino no estado do Paraná trazem essas 4 e ainda falam desse questionamento das artes integradas, né? Acho que isso é bem interessante para a gente pensar ali em relação a tudo isso. E a não linearidade, né? Que eram coisas que eu ouvia também no tempo que eu era acadêmico, há muitos anos atrás, e que agora a gente vê essa não linearidade no próprio planejamento que nos é enviado, tá bom? Quem mais, pessoal? Quem mais que ainda não comentou, né? Carol falou algo que é relevante também, aí a gente tem Lucas, se quiser falar sobre isso, própria Juliana também, sobre a possibilidade né, deixar o estágio para fazer esse ano, né, que foi algo que a Carol falou e que vocês acabaram optando por isso, talvez essa contribuição também seja necessária. Não sei se alguém do 4º ano gostaria de falar mais alguma coisa, né, Amanda, que está também nessa condição de já professora do Estado, né, lecionando e também na condição de
de estagiária também, se vocês quiserem, a gente tem um tempo ainda para contribuir, tá bom? Ju, é com Professor, você. posso falar depois? Eu posso, como a Ju levantou a mão, a gente pode começar com ela e depois, pode ser? Então, eu sou a Juliana do terceiro ano do curso de arte e, na verdade, eu quero... Minha contribuição é só complementar praticamente o que a Carol falou e que o professor Felipe acabou de falar. Eu optei por não fazer o estágio, né? Eu vi que seriam muitas aulas, eu não estou fazendo em dupla, não estou fazendo em grupo, eu estou fazendo sozinha. Então, pensando num ponto ali que todo mundo já citou, a gente não iria usar os nossos planos, eu teria que também terminá-los para entregar a pasta, mas utilizar também o que o Estado manda para a gente, né? Então, eu optei por não fazer nesse momento, por conta de, né, ver que eu não daria conta realmente do que estava sendo pedido. Mas, em questão disso, eu também queria só complementar a fala do professor Felipe ali, que realmente eu estou fazendo parte da residência pedagógica, né? Então, eu estou fazendo observações e participando das aulas do sexto e do nono ano da escola do Mahatma. E aí, eu vejo bem isso que o prof. Felipe acabou de falar, que eles não tá vindo mais as aulas seguindo uma linearidade, né? Então, por exemplo, o professor está lá falando de música, daí 2, 3 aulas depois ele já está falando de teatro, aí passou o teatro, ele está voltando a falar da música, assim, eles não tá seguindo não tá dando uma continuidade, né? Vamos falar primeiro, então, da história ali da música, primeiro vamos fechar isso, e aí agora vamos para o teatro, vamos falar sobre, um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco do outro. Isso a gente também discute bastante, né, nas nossas reuniões da residência. Complementando também a fala ali das meninas, né, e dos meninos do quarto ano ali, eu também acho que as aulas são bem rápidas, penso eu que 2 aulas parece, meu Deus, a gente não vai dar conta, né, tipo, por exemplo, falar sobre o barroco, como é que eu vou falar sobre o barroco em 2 aulas, né, parece que é impossível, mas como a Ellen falou, indo para a realidade numa escola, a gente sabe que, dando ou não dando conta, a gente tem que passar um pincel por cima disso, né, sobre o assunto para a gente dar conta de chegar final do ano e mostrar, né, para a escola e mostrar para o Estado que eu cumpri com o que foi pedido, né. Então, era mais isso só que eu queria falar mesmo, assim, sobre ali que o professor Felipe falou, e aí eu comecei a lembrar de tudo que eu tô vendo ali, né, mesmo na residência. E uma coisa também que a Carol falou, e vários falaram, assim, questão de como é diferente de uma turma para outra, né, por exemplo, o 6º ano que eu participo é um 6º ano muito ativo, é um 6º ano que todos praticamente da turma participam, são poucos alunos que não comparecem, são alunos que querem ligar o microfone e ficar falando com o professor, que querem responder tudo, que são curiosos, querem fazer perguntas. Já o 9º ano, não. 9º ano, eu nem conheço a cara deles, nunca vi eles nunca ligaram as câmeras, é um 9º ano mais quietinho, só responde quando o professor pergunta, bem o que já todo mundo comentou ali, né, que parece que quanto mais velhos eles vão ficando, mais tímidos eles ficam, então eles não participam muito das aulas. Mas está sendo bem importante participar, assim, observando e interagindo nas aulas, assim, pensando em eu como estagiária, né, daqui a alguns meses, né, porque devo ter que fazer meus estágios e tal, para ver como está sendo isso e como eu vou estar trabalhando em sala de aula. Então, era só isso mesmo que eu queria contribuir. Ótimo, muito bom, muito bom. Eu disponibilizei agora aqui no chat o link, né, para vocês registrarem a presença de vocês. Continuamos. Quem mais gostaria de falar, de trazer suas contribuições? Amandinha, era você, né, Amandinha, próxima. Então, Amanda é com você, depois da Amanda.
Então, agora eu posso dizer assim, com propriedade, que eu sou professora. Eu venho agora de um local de professora, eu sinto muito orgulho de falar, eu falo para todo mundo, qualquer um que pergunta, eu falo assim, não, eu tô dando aula, sou professora. Não sou eu, como meus pais também, então, assim, é uma coisa muito importante para mim. 2020, quando a gente começou o estágio, antes de começar o estágio, eu falei, ai, eu não quero, o que eu quero fazer? Ai, não quero saber de estágio, não quero saber da aula. Dei a primeira aula, eu falei assim, eu inclusive comentei na mostra do ano passado, quando a gente teve essa troca de experiências, eu comentei, falei, realmente, não me vejo mais fazendo outra coisa. Eu sou apaixonada por dar aula, apesar de estar me batendo bastante ainda. Em relação à diferença da experiência, assim, comparando da experiência que eu tive com o estágio, a experiência que eu estou tendo em sala de aula, as crianças sentem muita falta de estar em sala de aula, muita falta. Desde as atividades que a gente pede, eles sentem falta de estar na escola, sentem falta de tudo, então, uma coisa que dói pra gente. A questão do material é uma questão muito delicada, porque ao mesmo tempo, assim, estou começando a questão do material, dá um norte, mas também te amarra. Eu acho que o Felipe ele comenta um pouco sobre isso também. Você tem o norte, a gente está começando assim, inclusive a primeira aula que eu dei era sobre o Renascimento, eu falei tudo em 5 minutos. E daí eu fiquei lá com os alunos assim, o que vamos fazer? E fiquei lá interagindo com os alunos. Então, dá o norte, assim, para mim que está começando, eu tenho um norte, eu sei para onde seguir. O problema é eu ter que seguir à risca exatamente todo aquele conteúdo. O conteúdo é horrível. Ele tem pulos, ele tem saltos que não fazem sentido. Hoje, por exemplo, eu dei uma aula para o meu 8º ano, estava falando de arte cinética, pedi uma escultura cinética dentro da possibilidade das meninas, e daí hoje eu comecei a falar de música, então a gente tem um salto que não tem conexões, as coisas não se conectam. Isso que me incomoda muito no conteúdo da CED, as coisas não se conectam. Dá o norte, dá aí, sei mais ou menos para onde seguir, mas eu não gosto do material. Tem diversas aulas que eu olho e falo assim, gente, eu poderia resumir essa aula muito bem em uma frase. Principalmente aulas do barroco lá, que são muito longas, muito demoradas e não tem tanto assunto. Eu chego na aula falando assim, gente, eu posso resumir essa aula aqui a vocês como drama de cristão, barroco é drama de cristão. Então, eu posso resumir tranquilamente essa aula assim. E daí faço aqui, pego todo o contexto, falo, mas ainda assim, não fecha, a coisa não fecha, principalmente nas aulas do ensino médio, que é só contexto histórico. Então, eu não vejo muita possibilidade de prática ali nas aulas do ensino médio. E quando foi um parto, eu consegui convencer minhas meninas do 2º ano a fazer um teatro. Então, a gente tem aí, nossa, foi muita negociação, falar assim, não, gente, faça assim, faça assim, faça assim. E daí foi uma negociação. Então, sempre é tudo um parto para eu conseguir tirar uma prática ali do meu ensino médio. Então, assim, nessa coisa de estar aí online, a gente não tem a troca, os alunos ficam meio assim, agora que eu estou conseguindo entrosar, agora que eu estou conseguindo fazer amizade com minhas crianças, agora que a coisa está indo mais natural. Então, não é a mesma coisa. Quando a gente chega, dá 2, 3 aulas lá no presencial, é uma relação completamente diferente, né? Então, a gente vai dar 2, 3 aulas no presencial e a coisa flui, a gente sente fluir. E daí, online, não, a gente não sente fluir, a gente sente que o trabalho da gente está sendo, assim, tá ficando para trás. E eu acho que outra questão que eu acho que o professor Felipe deve ter mais relação é a questão das atividades impressas. Eu acho que é o que mais me dói em toda essa questão online. Esses dias eu peguei a atividade impressa, eu peguei uma tanta assim de folha para corrigir, dos meus alunos, desde o 6º até o 3º ano do ensino médio, assim de folha para corrigir. E a gente não tem troca, a gente tem o texto, eles assinaram e acabou. Então, acho que de tudo aí que foi comentado, acho que da minha experiência, a atividade impressa é a que me dói mais. Eu acho que é a que, assim, que eu mais sinto que vai ser terrível da gente conseguir recuperar esses alunos, a gente conseguir ter uma troca com esses alunos. Então, acho que era isso. Então, e daí agora o estágio, então é outra relação. Eu me sinto um pouco mais tranquila de chegar no estágio, conversar com meus alunos,
conversar com os alunos do professor Felipe, eu sinto um pouco mais de calma, me sinto mais confiante agora do que, por exemplo, lá no começo, né? Quando eu cheguei chegando no sexto ano, a criança estava subindo em cima das carteiras. Então, acho que me sinto um pouco mais confiante, acho que agora eu consigo lidar, apesar de eu amar essa bagunça que eles fazem. Então, eu me sinto um pouco mais tranquila, mais confiante ali com o que eu faço, com o que eu produzo, apesar, assim, dos pesares aí da questão do material do Estado, que é, assim, uma coisa meio dolorida para mim. Mas, enfim, era isso. Ótimo, Amanda. Amanda é um exemplo, né? Porque não queria lecionar, né, Amanda? Não queria, chegando ali no terceiro ano, não é a licenciatura que eu quero, não é. E aí foi sensacional o estágio, aí agora já engatou na profissão, acho que é muito interessante. Eu não vi se ainda está com a gente aqui, mas... achei aqui... A Leice também, né? A Leice, acho que tá, não sei se ela quer contribuir, mas a Leice também era uma pessoa que não queria saber de estágio, não era querer lecionar, e aí entra em sala e foi muito bom. Não sei se quer trazer alguma contribuição para nós. Gente, quem mais? Temos um tempo ainda, antes de darmos uma pausa para beber uma água, fazer um xixi. Acho que a Terezinha levantou a mão, né? Ótimo, Tere, vamos lá então. Sim, eu. Boa tarde a todos. Então, falando do ensino remoto, eu penso que jamais será rico como se fosse presencial, onde o aluno com experiência que a gente teve no terceiro ano, né, podemos perceber onde, se fosse na prática, o aluno poderia botar a mão na massa, ouvir uma música, movimentar o seu corpo. Então, jamais será igual, mas também penso que ainda é alguma coisa melhor do que não ter aula nenhuma, né, como ficou um tempo, porque caso o aluno se interesse ou precise, pelo menos alguns tópicos ele vai ter, né, para seguir. E então, comentar do meu estágio, né, no meu projeto que fizemos com a Alzira, então a gente pensou num tema a partir do cotidiano, onde a Alzira iniciaria a partir da casa, com coisas que o aluno tem ao seu dispor, como os recicláveis, como coisas naturais, coisas da natureza. E aí, na sequência, eu entraria com o meu artista Fernando Diniz, que ele dizia que a vida é um círculo e toda a nossa vida está ali dentro. Então, ele ganhou um prêmio muito grande e participou em vários países com recicláveis. Era com uma mandala que ele ganhou o prêmio. Então, a minha atividade seria dentro dessa mandala, com os 8 objetivos na vida que Fernando Diniz propôs a partir das cores. E então, cada ponta da estrela, ele fez, o nome da obra era Estrela de 8 Pontas. Então, cada ponta, ele representava por uma cor, por um dia e por um santo. Então, eu levaria isso aos alunos e também levaria o início do meu projeto lá nas 6 aulas, seria, então teria as texturas e iniciaria assim com a minoria, com as injustiças, a partir assim da pichação, o porquê o jovem pichava, qual era a sua ânsia,
aí na sequência viria continuando da ansiedade do jovem, da injustiça, com a música, através do hip hop, e aí eles aprenderiam a reforçar a leitura de imagens e produzindo algo assim que eles pudessem mudar a situação de injustiça ao qual talvez sofreram. Era isso o projeto, era isso a minha fala. Obrigada. Obrigado, Tere, muito obrigado. Alguém mais? Felipe, eu só gostaria de... Tem alguém que está falando ou não? Não. Não. Não, só queria completar ali aquela minha fala e amarrar algumas falas ali. Quando eu falava lá das nossas práticas, o nome desse grupo de estudo se chama Imaginário Social. Inclusive, tem uma professora, Nilba Tives, lá da UERJ também, que estuda isso, e é bem bacana para vocês... enfim, o nosso curso, ele não tem, vocês não têm uma ilusão que vão se formar esse ano que vem. A formação de um professor é contínua. Agora a gente está tendo que reaprender várias coisas e uma nova formação, a gente está buscando que na nossa não deu conta, enfim, ela nunca tem um fim, então... Eu nunca gostei desse nome, formatura, acho horrível, porque me lembra armadura e forma. E pena que a academia valoriza tanto e a gente tem... Eu, particularmente, eu nunca me formei, eu nunca participei dos eventos de formatura das duas graduações que eu fiz, porque essas coisas sempre me incomodaram muito, 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 né? Mas aí é uma coisa à parte. Enfim, mas eu quero dizer assim, várias coisas a gente tem que estar correndo atrás, a gente tem que estar... A formação é um contínuo. Vocês comentavam não me lembro exatamente quem falou que deu 2 aulas só, que gostaria de ter dado mais e tal. Também não tenho essa ilusão. Na minha época, e seu Felipe fala que ele foi acadêmico há 150 anos atrás, me dá até arrepio, porque eu fui professora dele. Então, eu começo a pensar que o meu já demanda uns 300 anos de formação. E, na época, o meu estágio eu fiz na FEMP, que hoje é a FAP, e o meu estágio foi uma aula no fundamental e uma aula no médio. E foi lá na escola Presidente Zacarias, ali no Couto Pereira, ali em Curitiba. E que foi uma frustração. Eu fui lá, dei uma aula e até tudo que eu tinha e várias coisas, gente, que eu tinha do tempo de faculdade, depois que eu comecei a atuar, foi para o lixo, foram coisas que eu tive que jogar para o lixo, e literalmente eu joguei pastas no lixo, porque teve, né, na época e na formação, foi agregado enquanto conhecimento, mas enquanto prática docente, aquilo já não me servia nada. E, enfim, eu tive que, né, lançar mão de várias coisas falando desse imaginário. Isso não serve mais. E o que eu vou fazer que sirva? Eu acho que agora esse repensar a educação para todos nós é isso, né? A gente tem uma nova dinâmica, uma nova prática que, como eu falei, não sei se é só esse ano, por alguns meses, ou vai mais o ano que vem, ou se no futuro vão haver outras situações, mas a gente tem que estar correndo atrás disso para fazer valer essa tal aprendizagem que a gente quer. Então, a formação deve ser contínua, a gente deve estar pensando nisso, e não é uma aula, 2 aulas que eu dei, não é por ser no presencial ou ser no remoto que aquilo me fez professor, né? O fazer professor é uma condição sine qua non de estar, né, envolvido com esses momentos de ensino e aprendizagem. E é isso, e é ponto.
porque não depende dos professores que eu tive, das aulas que eu tive, porque a biblioteca está cheia de conhecimento. No entanto, nem por isso o conhecimento está lastrado no mundo, e está cheio de biblioteca no mundo. Aí entra a importância de um professor, né? É como que o meu fazer didático-pedagógico transforma, né, e constrói conhecimento. E é só isso. E é esse o repensar. Então, vocês falaram muitas coisas bacanas das suas vivências, de frustrações ou não, para nós também não deixa de ser, não é um período confortável, às vezes um pouco frustrante, sim, mas é isso e é nisso que eu tenho que me adequar, né? Felipe, também quando você comentava do ensino que hoje, da integração das artes e tal, a gente discutia muito isso no currículo básico de 82, que foi instituído no Paraná. Embora antes já houvesse, então, como havia as formações dentro das habilitações, a gente ia lá para a prática, e a prática nos convidava a exercer, mas não é nem isso, eu acho que não é nem a diversidade das manifestações. O que hoje se pensa é no ensino da arte, e é isso que eu insisto. Eu não gosto de algumas palavras como polivalência. É uma coisa, para mim, passada já discutimos, é da ditadura, Agora, a gente fala em transdisciplinaridade, né, o conhecimento ele tem que perpassar diferentes áreas, e a arte é isso. A hora que você vê um quadro, nesse quadro, você está tendo uma experimentação sonora, corporal, visual, né? Então, quanto maior for meu domínio enquanto conhecimento artístico em diferentes manifestações, a minha fruição com a arte vai ser maior, né? Eu acho que é essa a questão. As coisas que são além dos nomes, além do, isso é das visuais, isso, não, é além disso, né? A arte é um inteiro, por isso que a gente vê hoje, nas grande parte, eu não sei se mais que 50% da última Bienal, eram propostas que você não dizia que era das visuais, né? Ela era aquela, quando você entrava, na penúltima que eu fui, quando você entrava, era uma caixa de som, e a partir dessa caixa de som, você tinha toda uma construção da visualidade que aquilo se impunha. Então, vai além de áreas específicas, e a gente fica, não é polivalência, não é integração. Eu não gosto desses termos, assim, porque eu acho que isso foge, tanto que na LDB só fala em ensino da arte, em nenhum momento fala no ensino das visuais, no ensino da cênica, no ensino, exceto agora com o adendo da música, né, que tem uma especificidade, que é bem discutível. Enfim, era isso que eu queria falar de tudo isso, não sei se dei uma bela enrolada ou se falei, porque eu não estou vendo vocês, né, é aquilo tudo que está... E quero falar também que, como eu falei, o conhecimento ele é contínuo, e a gente está buscando muitas coisas. Eu, particularmente, vocês sabem que eu tenho meu grupo de teatro, que eu tenho buscado algumas coisas. Agora a gente tem poucas reuniões, né, por tudo isso que aconteceu, são pessoas cegas e tem mais essa dificuldade e tal. E eu entrei em contato com um grupo do Benjamin Constant. Na verdade, o Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro, ele tem um vínculo com esse grupo de arte lá do Rio de Janeiro, que é o Corpo Tátil. Se alguém tiver interesse, agora eles vão estar dando um curso de 3 de maio a 21 de julho, 2 horas, das 18 às 20 horas. E que é teatro para cegos e não cegos, né? E, enfim, eles fazem uma brincadeira até com esses termos, mas é muito, muito bom. E com eles eu estou aprendendo essa forma de ensinar arte, de aprender a arte online. Eu acho que a gente tem que primeiro aprender para depois eu poder praticar algumas coisas. E eu, como aluna, assim, eu estou me realizando. Eu já fiz um curso que terminou mês passado, e agora tem esse novo curso que eu já me inscrevi. E se vocês tiverem, alguém tiver interesse, eu passo para vocês
os contatos, que é um dos grupos bastante dinâmicos, né, enquanto estudo, e outro que eu estou fazendo muito legal é do Edgar Morin, que está encerrando nessa próxima quarta-feira. E essas experiências que eu tenho tido têm me levado a refletir sobre o que é esse fenômeno remoto que a gente está vivendo. Quer dizer, o estágio foi imposto para vocês, para que vocês praticassem, porque ou é isso, ou é só quando voltar ao presencial, né? Então, todo mundo teve que se adequar, concordando ou não, do jeito que foi feito, a gente teve que ir sem antes ter sido praticada algumas coisas, como eu estou falando. Como eu senti essa falta, eu estou fazendo cursos, né, online e voltados para essa realidade, para, sim, a gente ter mais consciência e poder fazer algo mais decente futuramente, né? Porque, enquanto professora, eu confesso para vocês que eu me deixa muito a desejar a minha prática didático-pedagógica nesse ensino remoto. E, então, resumindo tudo isso, é o que nós tínhamos para hoje, é o que é possível fazer. Na minha concepção, isso não distancia-se muito do objetivo do estágio que nós tínhamos, né, e que nós temos num projeto pedagógico do nosso curso. Tivemos que readequar, tivemos que estabelecer novos saberes, novas práticas, e, enfim, é um grande aprendizado para todo mundo, E parabéns para todos os envolvidos, que como nós, professores, estão tentando também, tá? E esse modelo que vocês estão falando do Estado, e que vem pronto, de certa forma, no presencial, vem muita coisa pronta, e muito professor no presencial tem, enfim, não é a proposta que vem que faz a aula, é o professor que está lá, que conduz, né, metodologicamente, as coisas acontecerem desta ou daquela forma. Isso é para fazer pensar cada um, né? Então, acho que era isso que eu queria completar de todas essas falas que vocês estão delineando aí das suas experiências. Ótimo. Muito bom, agradeço a sua fala. A gente vai fazer um intervalo agora, né? Às 16 a gente tem uma nova roda de conversa aí, sim, com o pessoal da residência. Eu só vou pedir, se vocês puderem, que abram as câmeras para a gente fazer um print de tela para depois a gente enviar, né, para divulgação. Então, quem está com a câmera fechada, se possível abram para a gente poder fazer uma imagem bem bonita, né, e mandar para registrar esse momento, essa troca aí. O cachorrinho da vizinha está sofrendo. Ótimo. Obrigado, então. Nos vemos já já.